Olá, pessoal. Estamos aqui no Justiça de Salto Alto, hoje com mais uma convidada de honra para nós, uma sobrevivente de um relacionamento abusivo. Ela que é terapeuta, escritora e autora do livro Parece Amor, mas é Abuso. A Adriana Caeiro está aqui com a gente hoje. Obrigada, Adriana, por ter aceitado o convite e estar aqui para contar a sua história e fazer jus ao nosso lema, que é do despertar da vítima à superação. E a gente sempre traz pessoas e mulheres, né, que se reinventaram, que se superaram, e eu acho que isso é muito importante para as pessoas, para as mulheres que estão em casa. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada a você pelo convite. E sim, eu acho que a nossa missão e proposta é esse despertar, né, de que há vida após o abuso e que todas podemos sair e ter uma vida saudável e feliz após tanto sofrimento dentro de um relacionamento, né? Sim. E Adriana, assim, você falou, e é algo fundamental, que é o despertar realmente. A gente sempre fala no movimento que é muito complicado você tentar salvar alguém que sequer sabe que precisa ser salva. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho que é isso que parece que não, mas é isso que identifica, né, a mulher que está em casa, faz com que ela se identifique e talvez desperte. É aquele cliquezinho que a gente sempre comenta aqui. Aí, assim, sempre alguém contando um caso concreto, uma história, pode ser que a pessoa lá em casa pense e fala, poxa, isso acontece comigo. E que ela não, talvez nem saiba que isso é realmente uma situação de abuso. Como você, como foi? Assim, que é importante que você já traduziu isso em cura, né? Como foi isso para você? Assim, quanto tempo de relacionamento e quanto foi aquele clique, o despertar para você? O meu caso foi assim, eu vivi 16 anos, né, casada, e o meu relacionamento foi bom durante 8 meses, que é a fase que a gente chama de bombardeio de amor, né? No Uhum. meu livro eu descrevo muito bem isso, e eu fui descobrir que o meu sofrimento tinha nome de relacionamento abusivo já no final do meu relacionamento. Nossa. Depois de 16 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu também descrevo exatamente no livro como foi saber, né? Porque eu passei muito tempo buscando uma cura para essa relação, que é um erro que a gente comete nas relações, a Tentando gente salvar, querer né? curar o outro, salvar. Então eu ia em tudo que me falavam que era bom, psicólogo, psiquiatra, floral, tudo. E aí, tudo. Eu tentei tudo e até por isso eu acredito que eu tenha virado terapeuta, né? Porque chegou uma hora que eu falei, eu acho que eu preciso eu vou achar um meio de salvar essa relação. E me tornei terapeuta no final do meu casamento, né? Não veio de uma formação terapeuta. E como foi que aconteceu? Foi exatamente esse movimento. Subiu no meu Facebook um post dizendo assim, Manual do Relacionamento Abusivo. E tinham 10 slides. Dos 10 eu vivia 11. Assim. E eu comecei a chorar. Eu lia e chorava, lia e chorava. Eu falava, meu Deus, eu vivo isso aqui. Isso é o nome do que eu vivo. E como a gente diz, né, quando a gente vê, não tem como desver, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa com Ainda aquilo. bem, né, Adriana? Ainda Ainda bem que bem, tem. ainda bem. E aí aquilo já estava tão pesado para mim, eu estava doente em todos os aspectos da minha vida, fisicamente, psicologicamente. Eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E esses quilos eram de dor, não era só gordura acumulada, era dor, né? Era uma forma de me proteger daquela dor. E eu estava muito já debilitada dentro da relação. E eu disse, eu tenho que tomar uma atitude. E aí as coisas foram se desenhando para que realmente eu tivesse força de dar um basta. Então eu vi esse slide, esse post, mais ou menos em novembro de 2017, e quando foi em maio de 2018 eu consegui finalizar para nunca mais voltar, Que né? bom. Que esse é um outro lado que a gente precisa enfatizar,
que todo relacionamento abusivo é Ele vai e difícil volta. terminar, é difícil terminar e é mais difícil se manter longe. Sim. Então, eu como terapeuta, com os meus clientes, eu faço um trabalho muito grande nessa fase. Não só terminar, mas estruturar emocionalmente para não voltar. Porque Sim. quando você volta, o abuso aumenta, né? E eu não voltei. Esse relacionamento que nós chamamos de ioiô, e o relacionamento abusivo é característico, né? Às vezes dura anos, duram aí muitos anos, 15, 20, 10, sempre são longos, mas porque sempre um suporta. Então, enquanto aquele está suportando, né? Onde tem como se diz, um folgado, tem um que suporta, né? A verdade é essa. E aí, assim, o que é importante a gente também falar assim, as reações, aquelas coisinhas diárias que, na verdade, a mulher tende a justificar, como você bem colocou, de querendo reabilitar aquele parceiro ou salvar o casamento, como se ela fosse realmente a única responsável por aquela relação. É muito difícil ver isso, né? Você tem filhos, Adriana, ou não? Eu tenho um menino de 9 anos. Com filhos ainda é pior, né? Acaba que a mulher tenta se submeter em prol da família, em prol do filho, e isso é um pouco mais ainda complicado, né? Sim, dentro de um relacionamento abusivo, né, vai se formando mais amarras. Uhum. O abusador, ele faz isso já de forma programada. Sim. Então, ele vai te tirando não só o emocional, ele vai te tirando o financeiro, e aí ele te pede um filho. No meu caso, não foi esse. Ele não me pediu um filho, eu quis ter um filho. Eu já estava há um longo tempo com ele, tanto é que eu fiquei 16 anos, meu filho tem 9, Uhum. né? Eu quis, eu conto isso no livro detalhadamente, aquela história que nós temos, né? O meu relógio biológico, que isso é uma grande crença que a gente tem, o feminino tem isso, tá na hora de ser mãe, né? E eu entrei nessa vibe. Eu entrei nessa vibe, e eu conto detalhadamente no livro essa parte, né? E então ele não me pediu um filho, ele não usou isso para continuar me abusando. Eu que quis, né? No meu caso, eu quis, conscientemente eu quis. Mas dentro de um relacionamento abusivo vai tendo várias situações onde ele ou ela, né? Porque a gente tem que deixar aqui claro que tem os dois perfis, né? Claro que o número de mulheres é maior, até por conta de uma educação patriarcal, né, de uma sociedade patriarcal. Então, o número de mulheres abusadas é muito maior, né? E nós temos muitas situações que nos levam a isso, né? A gente escuta hoje, em 2020, mulheres falando assim: eu não consegui lutar pelo meu casamento, ele não me deu tempo de lutar pelo meu casamento, pelo nosso casamento. Então, a mulher já vem de uma crença de que ela é a salvadora, ela é responsável, casou, se deu errado, a culpa é da mulher, porque ela não soube lidar com o marido. Né? Então, a gente vem de longa história, né? E mesmo eu não tendo uma educação onde a minha mãe me vendia isso, né? Pelo contrário, ela sempre me vendeu que eu fosse autônoma, que eu tivesse autonomia da minha vida, mas em volta a gente vê, né? A gente vê o casamento da mãe, da avó, da tia, e aí a gente embarca nisso, né? E como terapeuta, eu limpei tudo isso, né? Quando eu vi que eu estava num relacionamento abusivo e não tinha mais jeito, aquilo só piorou. A hora que ele percebeu que eu vi o que era, que eu tinha tomado consciência de que eu estava me posicionando, aí começou a ficar pior. Mas Né? Aí, é assim mesmo, né? Não, é. E é impressionante, por exemplo, você fala, a gente sempre fala do ciclo, que é o bombardeio de amor, que você pontuou bem. Depois começa, assim, uma situação de uma tensão maior em alguns pontos,
Alguns Sim. chegam à situação de uma agressão, de uma situação física, o que pode fazer a mulher despertar ou não, e depois vem a questão do suposto arrependimento, perdão, dizendo que vai mudar, e a volta à fase de lua de mel, e assim continua esse ciclo vicioso que nós falamos. O que envolve ainda mais a vítima, né? E deixa ela em dúvida, justamente porque não é ruim o tempo inteiro, vamos dizer assim. O maior problema que nós temos em explicar isso para as vítimas é exatamente esse. Ah, mas ele não é ruim o tempo todo. Ele tem uns rompantes em 5, 10 minutos, ou depende, eu acho até que fui eu que o irritei, ou a situação de uma festa que ele não queria muito ir, eu insisti, então a culpa acho que foi minha. A mulher tenta trazer para ela, né? E é o que você colocou como terapeuta, que é importante também, além de vítima, que quanto mais você cede, menos você é respeitada, vamos dizer assim. Você, na verdade, pontua o que você aceita. E isso é que a gente tem que divulgar. Então, por exemplo, se você perdoa traições, ou se você aceita um grito, ou se você aceita um desrespeito, aí depois você perdoa, aquilo vai ficando... ele já sabe, como você falou que é programado, ele já sabe que aquilo você aceita, né? Ele tende a aumentar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os fundamentos do seu livro, né? Exatamente esses que eu falei, mas, obviamente, dentro ou da sua história, ou até de relatos que você ouve hoje de outras mulheres, né? De outras vítimas. Sim. Vou mostrar aqui a capa do livro. Isso, por favor. Esse é o livro, né? Parece amor, mas é abuso. Sim. Então, Aliás, quem no quiser livro... baixar, antes, Adriana, baixar, pode procurar onde? Tem algum link? Pode baixar onde que a pessoa... no meu Instagram, na bio tem um link, mas se fizer uma busca com o nome do livro, já vai aparecer os lugares onde já está para baixar. Sim, tá? No meu site. Caeiro, e também o Parece Amor, mas é Abuso, que é o movimento que você tem. Né? Exatamente. Também tem uma página do livro, que é Parece Amor, mas é Abuso. Na minha página oficial, adrianacairo.oficial. No meu site também está o link do livro, que é adrianacairo.com.br. Então, no livro, Rose, eu faço toda a pontuação disso que você acabou de falar. Como o abusador age, desde a escolha de ir até você. Então, é um perfil. Como eles têm esse perfil que dá para traduzir, né, psicologicamente, há estudos sobre o abuso, sobre o perfil, sobre a personalidade do abusador. Então, eu mapeei, né? Não eu mapeei, né? Através dos estudos, e como eu vivenciei, e em terapia, eu foi caindo, foi fazendo download, eu falei, então, aquele dia que ele fez isso foi por isso. Aquele dia que ele falou aquilo foi por isso. Então, eu fui fazendo uma regressão de 16 anos e escrevendo o livro. Né? Então, assim, o livro começa com a técnica de rapport. O que é o rapport? Né? É isso que a gente tem aqui, uma conexão. Né? Então, a gente está conversando, você fala, eu falo, e a gente vai se entendendo. O abusador, no rapport, ele é muito inteligente, isso é nato deles, né? Já intencional. Então, se no rapport ele está muito ligado no seu gestual, então ele vai conectando isso a propósito. Depois do rapport, ele tem duas fases de stalking, de stalkear. Quem não sabe o que é stalkear, é uma observação de um coletivo, né? Então, ele, dependendo de onde ele te conheceu, ele vai conversar com seus amigos, com seus parentes, para entender mais sobre você, para ter mais informações de manipulação aí com você. Isso antes, eu nem cheguei no Love Bombing, né? Ele faz um trabalho de campo, antes, então assim, ele vai na sua rede social,
vai ver onde você vai Sim, ver seus você amigos, gosta, sim. o que você gosta e tudo mais. Então, quando ele conversa com você, ele tem material para se fazer sedutor. Até para ser a sua alma gêmea, Exatamente, Para porque aí quando ele encaixar fala, perfeitamente. aí quando ele fala assim, nossa, aí é a fase do espelhamento, né? Porque Uhum. ele já te stalkeou, ele já tem todas as informações, aí ele é o espelhamento que foi fabricado, ele não é real. Sim, Dentro de uma relação saudável existe o espelhamento, mas em uma relação abusiva, tá tudo ali dentro da orquestra que ele vai ditar, né? Então, ele já tem informações para o espelhamento. Então, se você fala que você gosta de uma cabana no meio do rio, do lado do rio e uma fogueira, ele vai dizer, nossa, mas eu amo isso também, é o meu sonho viver este momento. Ele odeia, mas ele diz que ama, é para isso ter o mesmo. espelhamento. É isso mesmo, né? Aí que, depois desse espelhamento bem feitinho, vem o love bombing. Aí ele está pronto para te dar o bombardeio de amor, que é isso que no começo você disse que nós que vivemos um relacionamento abusivo, a gente vai sempre buscar. Lá na Sempre frente buscar. você É, retoma para lá na, buscar. Uhum. isso. Quando começam os abusos, né? Você sempre, o seu cérebro, aí isso é químico e é mental, você sempre vai buscar o que é bom e esquece isso. Então, assim, se ele xingou, você vai perdoar porque você está conectada ao que foi bom. Então, você fica anos buscando o que foi bom, né? Então, esse é um love bomb bem feito, Uhum. gera anos de abuso. O meu foi 16 anos. Nossa. Né? Eles são bons nisso, tá? Eles são muito bons. Então, depois do love bomb, que a estatística de tempo de love bomb, as meninas sempre me perguntam isso, é de 1 mês a 2 anos, no máximo. O meu durou 8 meses. Foi a primeira vez que eu sofri um abuso que eu percebi, né? Isso depois que eu me separei, que eu voltei na regressão lá, né? Eu falei, então nesse dia foi quando acabou meu love bomb. 8 meses junto, houve uma situação que eu disse não, ele estourou, ele mostrou quem ele era, então aquele foi o dia que rompeu mesmo o love bombing dele, que ele se mostrou. Mas estatisticamente dura de 1 mês a Uhum. 2 anos, tá? É a média. Para ir para o gaslight, né? Então o love bomb acaba, e aí começa a fase dos abusos, que é o gaslight. Gaslight quer dizer manipulação. Então, é a manipulação emocional, psicológica. Não começa com os gaslight de agressão física. Sempre começa te criticando para que você se sinta errada, culpada. Sim, Então, sim. não põe essa roupa, tá decotada demais, você é linda, mas você engordou um pouquinho. Então, assim, te elogia e te critica, para que você fique sem um parâmetro para se você está sabendo se está agradando ou não. Então, Sim, assim, cara, ele me elogiou, mas ele me criticou. E aí você fica ali dentro de uma situação que você vai se perdendo. Essa é a coisa do é gaslight. verdade. A manipulação, você vai se perdendo de você e você vai ficando tensa. Toda mulher que sofre um relacionamento abusivo, ela é tensa. O gestual dela é tenso, o corpo dela é tenso, o olhar dela é tenso. Então, mesmo que uma mulher não fale que está num relacionamento abusivo, quando a gente sabe desses Sim, sinais, é a verdade. gente identifica. Então, assim, no meu livro eu vou dando esses sinais. Que ótimo. Cada fase fase do stalking, do Uhum. gaslight, do espelhamento, eu vou dando situações, eu vou dando exemplos. Até E no essa questão final, que você falou física, que muitas mulheres aumentam de peso, até porque a mulher tem uma situação hormonal que é desencadeada pelo cortisol alto, que é sim, justamente essa situação de vigilância o tempo todo, essa sim, defesa que você falou. é, E aí ela não essa entende, porque às vezes ela nem come tanto, nem tem tanto um distúrbio alimentar.
e ela ganha esse peso numa situação abusiva, né? É importante colocar Exatamente. isso. Que a pessoa não Exatamente. identifica que tem a ver uma coisa com a outra, e tem, É, e né? tem muito a ver, tem muito, como você vive tensa, seus hormônios a mulher já tem muito hormônio, a gente já tem uma montanha russa, né, todo Sim, mês no nosso ciclo, e isso fica desequilibrado. exato. E fora que existe, né, Rose, uma situação de agradar. E a gente sabe que muitos homens, vamos falar dos homens, eles têm alimentação diferente da gente. Eles precisam de mais comida para se saciar e tal. No meu caso, também o meu peso foi para acompanhá-lo dentro da alimentação que Entendi. ele gostava, né? Até para Então, você se sentir aceita, né? Tem isso a isso, ver também. para pertencer, né, dentro daquela relação. Entendi. Então, no Love Bomb, assim, ai, amava uma comida leve. Depois que casou, depois que ficou junto, já gosta mais. Entendi. Adorava uma salada, aí já não gosta mais. E aí você, para agradar, para não entrar em briga, porque aí Sim, começa, no gaslight começa, você não sabe fazer coisa diferente, você não sabe. E aí vem as críticas e você vai se adaptando. Então, não é só o seu comportamento, o seu corpo, que o vai se seu equilíbrio. moldando. Uhum. Exatamente, né? Então, o Love Bomb é isso, né? Até chegar no primeiro grito, até chegar na primeira discussão mais forte, Sim. onde você é a culpada. E Então, tem assim, também. Pode terminar. sempre eles vão fazer com que uma manobra para que Uhum. você se sinta culpada. Isso é um gaslight bem feito. Sim. E, por exemplo, assim, quando nós temos aqui muitas vítimas que reclamam, por exemplo, quando sai de um relacionamento, normalmente o abusador ele já engata outro, porque ele não Uhum. aceita ficar sozinho muito tempo, e aí ela vê a outra ali como se fosse uma felicidade pura. E ela já passou por isso, é isso que a gente sempre fala, que é o momento aí do amor, da supervalorização. Aí a gente indica isso. Você já, como terapeuta, também viu casos assim, que tipo, a mulher que saiu do relacionamento já sabe da situação, mas ela de alguma forma, ainda naquele início, ela ainda se sente, tipo, ela não entende que a outra já está também nessa fase, depois vai vir a fase da depreciação, da desvalorização, até o descarte, que a gente sempre traduz em 2 pontos. Ou a vítima se liberta e descarta, e aí ela se torna a inimiga número 1, né? Normalmente, principalmente se é narcisista, perverso, o abusador, ou ele simplesmente a descarta, e aí, se foi ele que descartou, é menos pior. Mas ele tenta sempre trazê-la ainda assim, né? Mesmo Sim, sendo ele que tenha sim. descartado a vítima. Você já recebeu algum caso assim, aí no seu dia a dia, né, como terapeuta? Sim, eu recebo e eu vivi isso, né? Ah, você também. Sim, Entendi. Ele já tinha uma outra pessoa em seguida. sim, sim. Na verdade, assim, o meu rompimento Uhum. foi quando eu peguei, eu descobri, Ah, entendi. né? Só que depois que eu rompi, aí as pessoas têm coragem de falar e aí eu descobri muitos outros. Entendi. Esse, Também ninguém esse vem falar, né? Também tem isso, não. É né? que na verdade, Rose, o que acontece? Eu não posso ser injusta. Algumas pessoas tentaram me falar. Só Mas a que vítima está cega. emocional é muito grande Uhum. e a gente entra na negação daquilo que você está vivendo. Você diz, será que foi mesmo? E aí você acha meios de defender algo que não tem defesa, né? Então, é muito delicado você avisar uma vítima de relacionamento abusivo que tem uma dependência emocional muito grande de uma traição. Eu precisei ver Entendi. mesmo. Eu precisei ver, assim, e doer muito. Eu falo, eu cuido de muitas mulheres e homens também que estão em relacionamento abusivo ou saíram de relacionamento abusivo, mas eu sempre digo, onde vai doer
o suficiente para que você deixe essa relação. Sim. No meu caso, foi a traição. No meu caso, então, eu suportei 16 anos de maus tratos, escassez financeira, escassez psicológica, emocional, física, abusos diversos, mas no meu ser, né, na minha concepção, a minha dor maior seria ele me trair. E ele sempre me traiu, só que eu nunca vi. Entendi. Mas o dia que eu vi, eu já tinha visto aquele slide lá, aquele post do relacionamento abusivo. Logo em seguida, porque aí quando você vê mesmo, né? As coisas, você começa a olhar. Porque aí eu comecei a ler coisas sobre relacionamento abusivo e eu tinha certeza absoluta que ele era um abusador. E aí eu comecei a olhar para ele com outros olhos. E aí eu fui buscar, né, a verdade, não a negação que eu vivia, não a romantização, porque o que nos leva para esse relacionamento e nos faz ficar ali é a romantização do relacionamento junto com as crenças e negação que a gente tem. Então, isso vai deixando a gente nesse ciclo de abuso, né? Então, assim, basicamente o abusador, ele leva você como suprimento no gaslighting, na manipulação. E ele, para manipular, usa um artifício de triangulação. Sim. Que é os amigos em volta, a família, o trabalho, né? Claro que tudo dele, não seu. Não são sua família, porque a sua família ele isola, porque a sua família pode te alertar. Não são os seus amigos, Sim. são os Não, amigos e ele dele. vai utilizar aqueles pontos lá de Exatamente. trás dos quais ele teve conhecimento, né? No início da relação. Exatamente. Alguma coisa, algum erro, algum Exatamente. defeitinho, alguma coisa, ele vai utilizar isso, com certeza. E é importante Exatamente. você falar da informação, como você é terapeuta, eu como advogado, os nossos movimentos é que salvam vidas justamente pela informação. Porque Sim. como você teve a época que te alertou, realmente você puxa para o racional. E o despertar é exatamente isso, né? É você trazer o problema como ele é, sem romantizar, sem justificar, ou sem querer que fosse diferente, porque também tem isso, a vítima gostaria muito, o sonho dela é que o filho, que o pai, como diz, que o filho tivesse um pai bom, maravilhoso, ou ter aquele marido, e ela acha que aquilo é que realmente vai fazê-la mulher de verdade, e aí sair disso, a gente ouve aquilo também das mulheres da época das nossas avós, né? Se tá ruim com ele, pior sem ele, algo assim. Né? Com Graças ele... a Deus estamos saindo disso, né, Adriana? Mas ainda existem. Então, e aí respondendo a sua pergunta sobre essa coisa da que separou e vê a próxima vivendo o love bombing. A próxima vítima. A próxima vítima, né? Vivendo o love bombing e você sofrendo. O que acontece? É você fazer esse caminho de volta mesmo que eu fiz. E que todas que se curaram fizeram. Exato. Porque o que acontece? Eu também postava coisas maravilhosas. No Facebook, no Orkut, na minha época era Orkut. Facebook, né? E aí eu já era a segunda esposa dele. Então a ex-mulher dele também via, também sofria. E quando eu rompi, eu escutei de pessoas mais próximas dizendo assim, mas como assim? Eu não estou entendendo, porque vocês eram um casal referência. Perfeito, né? Perfeito. E aí um dia de muita consciência, eu olhei para uma pessoa e eu escrevo isso no livro que foi muito forte, e eu disse, era tudo mentira. Era a mentira que eu contava para acreditar que o meu relacionamento era o que eu desejava que fosse. Sim. Então, fora era maravilhoso, só que dentro de casa e dentro de mim era essa tensão. Então, assim, eu vejo relatos assim, eu não vejo a hora de começar a dar errado lá, porque aí eu vou ter certeza. Olhe a sua vida. A partir do momento que você
teve a coragem e a força de romper, ou Sim. se foi ele que rompeu e você sofreu um descarte, o descarte é libertação, seja quem foi que deu o descarte. O Perfeito. descarte é libertação. Então, assim, viva a sua vida, olhe para a sua vida, Sim. crie uma nova vida, não fique olhando. Assim, esse meu ex-relacionamento já está na segunda vítima. Ele não Depois de ficou com você. aquela que eu descobri. Ele não ficou com aquela que eu descobri. Ficou uns 7, 8 meses com ela e descartou ela para ficar com outra, que está hoje. Então, Sim. hoje, eles vivem exatamente esse momento, de pôr coisas lindas no Instagram, e o meu filho vim contando coisas. E eu sei que isso vai acabar. Não importa se vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque eles não mudam. É uma ilusão a Só gente mudam de acreditar. vítimas e de máscaras, né? A gente sempre fala Sim, isso. Muda, é claro que não. sim. Então, se ponha nesse lugar e faça uma regressão. E olhe tudo que você viveu. É isso que eu falo. Você viveu isso, isso, isso. Essa pessoa também vai viver. Não, e Ou deixar vai essa viver até pessoa coisas lá, como diferentes. você falou, um livramento, né? E as redes sociais são um É um palco para livramento. isso. São um palco para isso, Exatamente. porque antes era só aquela situação de um conversando com o outro. A partir do momento que Uhum. vieram as redes sociais, vem essa questão do boom, da Sim. felicidade inventada, e que depois não é nada disso. Tanto é que outro dia nós fizemos publicações das mulheres que foram vítimas de feminicídio, que elas postavam coisas lindas na internet, e eles também, era aquele Sim. casal, como você bem colocou, a Referência. felicidade perfeita, e foram mortas. E aí ninguém acredita, mas como? Ele teve coragem de fazer isso e etc. Porque, na verdade, aquilo não existe. Tanto ele quer passar para se autoafirmar, como ela quer passar para uma situação de negação do momento infeliz que ela vive. Sim. Né? Sim. Então, isso é o que realmente tem que ser colocado, propagado, para que as vítimas Exatamente. acordem. E o tema Exatamente. e o termo é este mesmo, o despertar da situação. Não tem outro jeito. Tudo Não começa tem. na decisão, né? Na decisão de você se amar, na decisão de voltar o Uhum. foco para si. E eu Exatamente. penso que você, como terapeuta, já agora mais ainda como sobrevivente, desenvolva isso de uma forma um pouco mais assim contundente com as pessoas que te procuram, né? Em relação Sim, aos filhos, não ter essa carga do peso de salvar esse relacionamento, acho super exatamente. importante. E assim, É no dia a o dia de terapeuta, o que mais chamou atenção assim em alguma história ou da negação da vítima ou dessa situação do agressor parecer ter mudado por algum tempo, assim, alguns anos, 2, 3 anos, isso é possível? Já aconteceu isso ou não? Assim, essas olha, duas situações. Da vítima é, ter conseguido para ela, que ela nunca consegue, mas na cabeça dela dá continuidade um pouco mais, que é o que você falou, pode durar 10, 15, 20, mas vai acabar. Só que a vítima acha que aquilo vai perdurar. E o agressor exatamente. também tem consciência e ele precisa, né? O abusador ele precisa desse suprimento para Sim. viver. Então, quando também fica tudo light e a vítima concorda com tudo, que é isso que elas não entendem às vezes, É, elas não são mais úteis também, porque não tem mais graça para ele, né? Ele já exatamente. manipulou Exatamente. totalmente a ponto de É, não ter mais nenhum tipo de, sei lá, de emoção, né? Aí ele sim, descarta, porque aquela ali já sim. fez tudo que ele queria, ponto. Talvez até seja o caminho de descartada. É. É que é muito triste, né, quando a mulher chega nesse ponto do abusador não querer mais, não querer não ter mais suprimento, porque é o sinal que ela está destruída. Os anos passaram, a vitalidade dela se foi, porque o relacionamento abusivo ele tira a sua vitalidade. Esse é o ponto. Ele Porque desconstitui, né? os Desconstitui a pessoa. abusadores, eles não têm essa empatia, é, esse quente que nós temos Uhum. de ter amor, de ter carinho, de cuidar. Não, eles querem tudo para eles. Então, eles Sim. sugam tudo isso. Então, quando uma vítima está nessa situação de não servir mais de suprimento,
ela está destruída. E aí ele vai buscar Sim. outra, né? Porque aquela lá ele já sugou o suficiente, ela já não tem nada mais para dar. Ela não tem Então, mais o glamour que foi com que ela virou vítima, né? Que a gente sempre fala. sim, exatamente, como eu estava, né? Eu Uhum. estava totalmente morta, assim, eu não tinha mais brilho no olhar, eu me arrastava pela casa, eu achava, assim, que... Eu pedia, muitas vezes, assim, eu nunca pedi para morrer, eu Uhum. acho que eu nunca tive nenhum tipo de pico de depressão, mas eu tinha muita tristeza, né? Então eu pedia para aquilo acabar de alguma forma. Então, sabe aquela mulher que se arrasta? Eu era essa mulher, que eu já não tinha mais, eu já não tinha mais energia. Eu cuidava do meu filho porque era a minha prioridade. Uhum. Mas assim, a hora que ele ia para a escola, eu me jogava em algum canto, entendeu? Eu fazia o básico. Então, isso realmente tirou a minha vitalidade. Mas a partir do momento que eu rompi, eu reestruturei isso tudo de novo, né? Eu Não, voltei a mas ser é eu. isso. Eu Aliás, o voltei a... nome do nosso movimento é até em função disso, da justiça de salto alto, porque as pessoas acham, não é porque a mulher usa o símbolo de salto alto para ficar poderosa e tal. Claro que é um símbolo, mas tem a ver com Sim, essa reconstituição isso. pós-relacionamento abusivo, porque tudo que o incomoda é justamente vê-la restabelecida e Sim, vê-la com essa situação toda que ela tinha resgatada. Todo esse, seja exatamente. glamour, seja status, seja ela por si só, alegria, sorriso, né? Aham. Tudo E, isso faz parte desse e, resgate. e existe um ponto que muitas mulheres, eu falo, e depois que eu falo, as mulheres falam, Adriana, é verdade o que você falou. O abusador, ele tem inveja, porque Uhum. como ele é vazio É, ele e é ele precisa oco, de né? suprimento, ele é oco, ele tem um quê de inveja. Então, quando existe o rompimento e essa mulher se reconstrói, essa inveja fica muito latente, né? Porque tudo que ele consegue ver é isso. Nossa, mas como Sim. é que ela se reconstruiu? Não era para ela ter se reconstruído. E aí existe a questão do hovering, né? Que o hovering é quando ele tenta te pegar de novo, Uhum. porque ele vê que você tem suprimento de novo, que você se restabeleceu, que você tem suprimento para ele. E aí ele tenta pegar você de novo. Isso aconteceu comigo também. Ele não quis voltar comigo como marido e mulher, mas ele me quis como amiga. Naquele papinho de que eu preciso de você, porque você É, isso também é, acontece, né? Bastante. é. Então, a hora que vê reconstruída, fala, agora tem suprimento de novo para mim. Então, agora eu posso pegar de novo. Então, muita atenção. E tendo filhos ainda é mais complicado, né, Adriana? Com filho, eu falo, o livro, igual eu te falei, ele é completo, né? Desde o primeiro olhar Que até bom. viver bem Uhum. longe do abuso. Então, eu ensino no livro e conto a minha experiência com Pedra Cinza, que E, quem tem filhos usa Pedra Cinza. Quem não tem filhos usa Contato Zero. exato. É isso aí. E eu tenho muito sucesso no meu Pedra Cinza. O que eu escrevo é o que eu vivo. Tudo que eu escrevi no livro é o que eu vivi ou o que eu vivo, para as mulheres se inspirarem, né? Uhum. Realmente, não é um tipo de escrita que eu escrevi e eu não faço. Então, eu tenho Entendi. muito sucesso no meu Pedra Cinza. Eu consegui ser uma pedra cinza para ele, né? Sim, sim. E é Então, fundamental isso para você viver, para você ser é, colorida na sua é, vida, né? Isso é importantíssimo. então eu ensino muito isso para as minhas clientes, para os meus clientes, ensino no livro, sempre faço live, sempre quem me pergunta no direct, eu ensino muito qual é o comportamento do Pedra Cinza, porque não é só ler, Uhum. existe como terapeuta, né? Existe uma sintonia energética, uma sintonia emocional que você tem que acessar para ser uma Pedra Cinza naqueles instantes que você está ali presente. Depois você vira a chave e é você de novo, né? Sim, sim. Então eu ensino isso, né? Dentro da terapêutica. Então,
é isso. É você lidar com a realidade. Então, terminou. Tá vendo a outra vítima feliz? Saiba, não é felicidade. É fake news. Isso não Adorei existe. essa fake news, foi ótimo. Não, e É um também fake é a news. situação da pessoa não ter a mínima. A única diferença daquela para ti é que ela não sabe onde ela se meteu, e você já sabe, né? Exatamente. É mais ou É, menos isso. exatamente. E ela tá sendo bombardeada de amor e ela está sendo Uhum. bombardeada de ódio por você. Isso Para também quê? é uma situação, É uma verdade. técnica, né? Isso. Para que eles bombardeiam a atual contra você? Para não ter contato, para que você não fale o que você viveu. Você não pode desmascarar o presente de Deus, Sim, porque eles são presente de Deus, sim, são né? as bênçãos. É umas bênçãos. Então, é assim, tenho que manter a atual longe da ex. Sim, Como eles fazem isso? Bombardeando de crítica. E ele sempre é vítima, né? Eles têm esse comportamento, porque na sim, vida sim. deles tudo deu errado, porque É as culpa de mulheres. alguém. É culpa de É, as, alguém, culpa da é, ex-mulher e etc. exatamente. Como eu ouvi muita coisa da ex, essa atual tá ouvindo muita coisa de mim. Com E, certeza. e o meu comportamento, eu não sei se felizmente ou infelizmente, para ela, não para mim, condiz com o que ele fala. Porque eu sou uma pedra cinza para ele e para a atual. Eu não desejo acesso, eu não tenho acesso, então eu não tenho vínculo. Uhum, Então, se ele fala que eu sou uma bruxa megera, ela vai dizer, é verdade, porque ela não fala com você. É verdade, porque uhum. cada vez que vocês se encontram, to a criança, pega a criança. Então, ela vai também criando dentro do imaginário Sim, dela sim. que aquilo é verdade, como eu também criei, Entendi. né? E só fui saber que tudo aquilo era uma grande invenção para me manipular depois que eu saí desse ciclo, que eu fui entender a personalidade, que, que eu fui estudar, né? Até estudei tanto que saiu o livro Que por bom. conta disso, né? Felicidade Então, para nós. E o que você tem diria, Adriana, assim, do livro, uma frase ou algo que você sempre repete nas lives ou nas palestras que você dá, assim, que possa servir, eu não sei se tem algo nesse sentido, né? Além de tudo que a gente já falou, que é um pouquinho de cada sim. coisa, do realmente você despertar para a verdade, para o enxergar, né? Uhum. Mas tem alguma frase ou algo que você sempre dá uma dica ou uma para quem está em casa e que não sabe que está num relacionamento abusivo, assim, aquele primeiro de despertar ou uma frase que você julga importante para o conhecimento de todas as mulheres, enfim, algo assim. Sim. Eu tenho falado muito sobre o livro Uhum, dentro de um espaço da mulher olhar para os sinais sutis. uhum. Então, eu sempre. Porque, assim, quando eu percebi tudo, que eu falei, gente, no primeiro encontro, se é hoje, no Uhum. primeiro encontro, já era para eu E ter ir falado embora. não para ele. Você Sim, já já ia ia embora. embora. Sim, Sim. No primeiro encontro, eu já não iria mais sair com ele. Então, isso entendi. me doeu muito, né? Então, hoje eu alerto as mulheres sobre os sinais sutis. Então, assim, quem está entrando em um relacionamento abusivo, eu falo, diz não para ele. Porque o não é o primeiro, é o start, é o gatilho do abuso. Para E qualquer normalmente situação. no relacionamento no início você demora a dizer, né? Uma situação Sim, até que está ali se conhecendo e tal, você exatamente. acaba demorando, sim. Você demora porque você quer agradar, porque você É, quer ser. aquela coisa natural da conquista, né? Exatamente. E a gente é muito mal informada sobre se relacionar. Uhum. Ensinaram para a gente não deve estar em espaços onde nós não vamos ser queridas. Então a gente nega falar não. Então, se eu falar não, eu não vou ser querida, eu vou ser chata, eu vou ser geniosa. E Uhum. tudo na vida ensinou as mulheres a não serem isso. A mulher não pode ser chata, não pode ser geniosa, tem que ser submissa. Então, Estou assim, ferrada, estamos ferradas, né? estamos, né? Estamos. Então, assim, eu ensino sinais sutis. Uhum. Diga não, mas não é um não provocado, não é um não de jogo, é um não real. Você Entendi. consegue detectar um abusador numa conversa de WhatsApp.
Eu fiz uma live esses dias atrás, chama Caso Alex. Caso Alex chama a live. Porque assim, eu não conheci o rapaz e ele entrou no meu Facebook. Eu tenho 2 perfis de Facebook, um pessoal e um profissional. Então, no profissional, a porta aberta, né? Todo mundo que pede para entrar, eu deixo. E ele entrou e ele veio falar comigo. E aí, assim, do jeito que escrevia, eu já notei que não era muito amigável. E aí ele me pediu meu WhatsApp. E eu falei, cara, o cara não me conhece, só me deu oi, perguntou se eu era de São Paulo e já pediu meu WhatsApp. Sim. E aí eu disse não. Falei, olha, eu não vou te dar meu WhatsApp, eu acho que você nem leu quem eu sou, eu acho que você nem leu o meu perfil. Natural, né? Natural. E aí veio o abusador na hora. Ele me chamou de Como surtada. você não dá o seu telefone? Ele me chamou de surtada. Ele falou, você é surtada. E eu falei, ok. Aí eu deixei ele desabafar lá escrevendo. E eu falei, olha, você se enganou, né? Obrigado por ter me dado um material riquíssimo para uma live que eu vou fazer. E bloqueei ele. Sim. Então, numa conversa, quando você está aberta, sem romantizar, Você sem está criar desperta, você está informada. Sem criar expectativa e projeção, porque a gente tem o hábito, o ser humano tem o hábito de criar projeção de tudo. É verdade. Então, esteja presente de você, ciente de quem você é, do que você gosta, isso se você não está ainda em um relacionamento. Agora, se você está em um relacionamento abusivo, e alguma coisa que a gente disse aqui te deu o gatilho, falou, meu Deus, eu estou num relacionamento abusivo. Primeira coisa é respirar e olhar para um todo e criar um método para sair disso. Sim. Eu sempre digo para as minhas clientes, ok, não dá, viu que o cara é de verdade, não vai ficar mais. Faça um plano de saída. Porque se você não faz um plano de saída, a probabilidade de você voltar é muito grande. O plano de fuga, né? Que a gente fala. Plano de fuga. Sim. E não diga que você sabe que ele é um abusador, porque isso provoca briga. Não diga que agora você já sabe tudo e que você vai embora. Faça tudo em silêncio. Porque é uma situação delicada. Sim, eu não fiz em silêncio. Porque foi muito rápido. Quando eu descobri que era um relacionamento abusivo, e eu disse, eu tenho que tomar uma providência aqui, eu já estava vendo as reações de que ele já tinha outra pessoa. Entendi. Então, eu só esperei o momento certo. Né? Sim, é que, na verdade, assim, no meu caso, no dia que eu li do relacionamento abusivo, depois de 16 anos, já era para eu ter ido embora. Mas eu ainda tinha uma dependência emocional. Então, não, e a mulher sempre justifica, no caso, como você falou, o que era inaceitável para você, uma traição. Então, ainda que acontecessem outras coisas tão ruins ou até tão marcantes, cruéis, terríveis, mas não era o seu limite. A partir do momento que atingiu o seu limite, cada um tem um, de repente alguém, uma mulher é agressão, outra é traição. E tem mulheres que lidam bem ainda com agressão e traição, tem quase aí uma síndrome de Estocolmo por esse abusador. Então, assim, você chegou no seu limite graças a Deus, mas às vezes a mulher não tem a chance, é isso que nós trabalhamos bastante, não tem a chance de chegar no limite dela, porque também tem uns que já vão e matam ela. Ela nem teve chance de sequer despertar ou de sequer saber qual era o limite dela, e ela ficou ali justificando, ficou ali atenuando tudo, né? Eu acho assim, Rose, a gente tem que parar com essa história de que relacionamento é aturar. Sim. É aturar. Tem que suportar nada. Isso é o limite. Sim. Relacionamento não é aturar. Porque a gente conhece muitos casos que a mulher foi aturando até que chegou a ser morta, né? Até que chegou e mulheres inteligentes, não é uma coisa assim de dizer, ai, não sabia. Eu vi um caso agora do Rio de Janeiro de uma psicóloga que foi morta. Sim. O companheiro matou ela e se matou.
Foi. Então, assim, agora vai dizer que essa mulher não tinha informação? Ela tinha a informação, ela só não concebeu a informação por várias questões. E pode Crenças, não ter querido religião. aceitar, como você falou, a Uhum, negação, isso faz parte. E quando faz muito tempo, como no seu caso, que a gente encontra aqui no movimento, é a pessoa ou falando, eu já estou há 16 anos mesmo, deixa, não vou mais viver, não vou achar mais ninguém, ou então sim, a situação dela se sentir ali a fracassada, a depreciada, por isso por não ter sim. dado certo, e esses É. 16 anos ela achar que é obrigação dela ficar. Tipo, agora, Sim, que se eu ela não tem tivesse descoberto lá saída. atrás, tudo bem, mas É, eu não descobri, então agora. E fica falando da avó, que foi casada há 25 anos, 50, sim, 30, mas também eram relacionamentos abusivos. Aí o que eu falo para as vítimas? Não é que não existiam, só que ninguém falava. A diferença é que agora veio à tona, as pessoas falam, se comunicam e trazem à vitrine. E antigamente, infelizmente, a mulher, obrigatoriamente, por essa sociedade machista que a gente luta, patriarcal, ela teria que suportar. E é o que você falou hoje que é essencial: ninguém tem que suportar nada, ninguém é obrigado a nada. Mas as exatamente. pessoas têm que ter consciência disso, né? Exatamente. Então, assim, se você está começando um relacionamento, ou se você está em um relacionamento, põe na balança o tanto que você está aturando. Ou E, feliz, né? Os momentos. Porque momentos felizes exatamente, sempre tem, né? Ninguém é ruim o com tempo inteiro. certeza. Nem o Não. pior. E você disse assim, elas não falavam. Na verdade, não é que elas não, eu acho que elas não falavam, porque para elas era o normal. Era normalizado o homem bater, o homem Sim. gritar, o homem xingar, o homem, assim, aqui na minha casa mesmo, eu tenho essa história. Assim, a minha avó, ela é viva, ela tem 92 anos. O pai dela era, assim, terrível. Na rua ele era maravilhoso, mas dentro de casa ele era péssimo É. para minha bisavó e para os filhos dele. Então, Uhum. diz que ele chegava em casa, todo mundo ia para o quarto. Todo mundo ia para o quarto. E muitas vezes eles ouviam ele jogar prato, xingar, às vezes dar sulavanco na bisa. Olha quem veio participar. É, A a minha tá aqui mascote. fazendo A barulho. mascote. É. Então, assim, não é que não falava, via, era real, era ali, né, do conjunto. Hoje eu falo nas lives, nas palestras, nas minhas clientes, olhe para as relações à sua volta, hoje. Olhe para as relações à sua volta, das suas irmãs, das suas primas, da sua mãe, das suas tias. Quais dessas relações são saudáveis? A resposta é triste. É. A resposta é triste. Porque não se ensinou a ter relações saudáveis. Se ensinou a aturar. A ter relações abusivas. Enfim. Exatamente. Adriana, assim, foi um papo maravilhoso. Eu queria ficar a noite toda, e você tem uma voz ótima, isso seduz, e eu acredito que você tenha muito êxito na sua profissão como terapeuta, não só pela sua experiência, mas por essa leveza, essa candura que eu tenho certeza que as mulheres vítimas, sejam homens ou mulheres, a gente sempre fala de gênero, mas como você falou aqui, infelizmente, a maioria é a mulher, né? Mulher. Mas não quer dizer que tenha gênero para isso, né? Não. E assim, eu te desejo toda a felicidade, fiquei muito feliz de você ter aceitado participar conosco, e vamos dar continuidade, sempre propagando. Hoje, então, com a participação especial da Anitta, ó, que é a nossa É, mascote da Justiça de Salto Alto, porque ela tem patinhas de salto, sabia? Por isso que ela é mascote. é uma elegância, né? É, toda elegante. Então, É, assim, e eu gostaria que a gente, lógico, a gente vai agregando forças, fazendo essa corrente do bem para salvar outras pessoas, outras mulheres. sim, E, assim, a sua coragem, parabéns, eu acho que é um exemplo sempre, o movimento destaca isso, de você ter conseguido se reinventar, se formar para ajudar outras mulheres, né, trazer vida para essas mulheres. Então, é o que eu repito sempre: use suas cicatrizes para movimentos e oportunidades melhores. E quanto mais sim. vocês fazem isso, as que se libertaram, mais cura vocês têm.
né? Então, isso é Sim, com importantíssimo certeza. divulgar, para que a pessoa não desista de si mesma. E eu acho que você é a prova viva disso, como pessoas que eu trago aqui, que eu fico muito feliz de poder divulgar isso. Nem tudo é justo como elas gostariam, ou ainda falta Sim. um pouco, falta bastante ainda nessa nossa luta árdua, né? Mas eu queria que você deixasse seu recadinho para a gente finalizar, do seu livro também, que é Parece Amor, Mas é Abuso, e realmente esse paradoxo entre um e outro é fundamental para o despertar, né? A pessoa perceber Exatamente. isso. Né? Eu queria que Sim. você se despedisse e deixasse seu recadinho. Eu agradeço, eu fiquei muito feliz pelo convite. Não esperava, né? Assim, Legal. eu seguia o perfil, eu já indicava o perfil para algumas mulheres Sim, quando tinha coisas de direito, né? De justiça, eu sempre indicava, falava lá, fala lá com as meninas. Então, quando veio o convite, eu fiquei muito feliz. É, e perceber que a minha fala, o meu livro, a minha história está dentro do projeto de vocês, me deixou muito feliz, né? Assim, o recado que eu sempre deixo é: tem vida feliz após o abuso. sim. É essencial você acreditar. Eu respondo quase todo dia essa resposta para as mulheres que me procuram, onde elas falam: eu acho que eu não vou conseguir viver sozinha, eu tenho medo de ficar sozinha. Você já está sozinha. Numa relação abusiva, você já está sozinha. Exato. Você não tem um companheiro. Você não tem um braço forte no sentido de, De de dar apoio. Não é uma apoio. relação de igualdade, né? É uma relação de Não, é de domínio, de força. cima para baixo. É, E a gente você sabe o tem, quanto isso é diferente. é, você tem um braço forte para bater em você, para te reprimir, para te controlar. Então você já está sozinha. Sim. Então, assim, olhe para o espelho. No livro eu digo também um dos meus despertar, por isso que a capa do livro, né? É bem Essa, sugestiva a capa, bem essa interessante. mulher no espelho, Aham. porque teve 2 momentos no espelho da minha vida que me remeteu a fazer essa capa. No meu Instagram eu fiz um post. O primeiro espelho foi no dia do meu casamento, um casamento religioso, Uhum. onde tem uma foto minha olhando para o espelho, e eu já depois olhei e percebi que ali eu já não tinha um olhar tão brilhante assim, Como antes. Uhum. como antes, porque eu me casei na igreja depois de 6 anos morando com ele, então eu Hum, já vivi abusos. entendi. Mesmo assim, casei na igreja. E depois tem uma cena, não tem uma foto, mas eu descrevo no livro, um dia que eu acordei e eu olhei no espelho e eu não sabia mais quem eu era. Eu olhei no espelho E não e se pensei, reconheceu. Aham. eu só sei que meu nome é Adriana porque eu tenho um RG. Olha o ponto que eu estava. O quanto Então, você foi personificada, né? exatamente. Então, se eu cheguei ali, naquele ponto, e eu estou aqui agora, falando, seguindo minha vida, servindo de inspiração, você aí do outro lado também pode. Eu não sou diferente de você em nada. Eu sou mulher igual você. Eu fui esposa igual você. Eu sou mãe, ou se você não é mãe, mas assim, eu sou mulher e as minhas dores íntimas são as suas dores íntimas. Sim, sim, Então, se eu conseguir, você consegue também. sim. É só olhar para dentro. A questão é que a gente, em relacionamento abusivo, a gente já entra olhando para fora, E olhando olhando para o mais outro, para o outro do que para si, né? olhando, Assim, o que o outro está sentindo é mais importante do que o que você sente, aí começa é, a ceder aqui, ceder ali, e acaba que sim, você se despersonifica, se desconstitui, exatamente. né? Então, assim, se ame, olhe para dentro, tem muita vida aí dentro, tá? E eu espero que é, essa entrevista contribua para a vida de muita gente, para a vida Com de muita gente certeza. mesmo. Obrigada. Obrigado e boa noite. Obrigada, Adriana. Um beijo para você. Foi um prazer enorme e eu estou muito feliz com a sua participação. Obrigada mesmo. Obrigada.